Olá, caros colegas! Estamos aqui hoje para trabalhar um assunto, a parte de sistema operacional. Na verdade, tem uma noção geral, né, sobre o papel, a função do sistema operacional e como a gente pode classificar, dentro da ideia de software, né, a figura do sistema operacional. Entenda, é o tipo de programa, é o tipo de software que é indispensável. Tenho certeza, você que está me ouvindo aí, você tem instalado na tua máquina, no teu computador, um sistema operacional. Aí a pergunta é, por quê? Por que ele é um software essencial? Por que ele é indispensável? O que é, né, o como classificar ele dentro das categorias de software? É isso que a gente vai dar uma olhadinha agora, ok? Vem comigo. Bem, nosso assunto, vamos falar sobre sistema operacional. Entenda, existe a parte física e existe a parte lógica. Você já deve ter ouvido falar, né, sobre a figura de hardware e software. Software é justamente a parte lógica, programas, aplicativos, ferramentas, e aí é que está. Existe uma variedade muito grande de softwares, cada um com a sua função, cada um com a sua proposta. Você vai perceber que muitas vezes, para efeito de prova, algumas bancas gostam de ir nesse detalhe, vamos dizer assim, uma sacanagemzinha. Porque para o usuário comum, né, você vai ver que programa, software, ferramenta, aplicativo, meu amigo, tá tudo no mesmo balaio. Faz tudo parte do mesmo elemento. Só que não é bem assim. Para efeito de prova, a gente consegue claramente identificar algumas categorias. Segue aqui comigo. Uma coisa que você vai perceber é que existe uma diferença clara entre software base e aplicativo, ok? E aí já vamos ver aonde que a gente encaixa o sistema operacional. Software base, né? Então, aquela ideia inicial. É só você parar e pensar, meu amigo, quando você liga o computador, tem todo aquele processo de inicialização e logo quem entra em ação é quem? Sistema operacional. Então, veja, ele é o software base, os outros vão rodar a partir dele, administrados, gerenciados por ele. Então, a gente chama como o software base, né, os sistemas operacionais de software base. Eu falo os sistemas operacionais, porque, claro, existe uma variedade dependendo do tipo de equipamento, a família Windows, computadores da Apple, né, um macOS, ou o Linux, que se caracteriza como um exemplo de software livre. E ainda aqui eu fiz uma divisão, a parte de dispositivos móveis, né, e a parte dos computadores pessoais, seus desktop, né, desktop, notebook. Então você vai ver essas duas frentes, né, e aí dentro de cada um, dependendo da família, tá, você vai ver um exemplo de sistema operacional. Ficou claro que eu classifico, que eu coloco o sistema operacional como software base? Eu diria que ainda não. Por quê? Como é que vai ficar claro uma diferença se eu só falo metade da história, né? Você não tem com o que comparar? Aplicativo, né? Exemplos de aplicativos. Pô, com certeza o famoso Office da Microsoft, o BR, o Libre, o OpenOffice. Então, são exemplos de aplicativos de escritório. Ou seja, aquele tipo de programa que atende à necessidade do dia a dia de um escritório, para texto, para cálculo, né, para apresentações, para banco de dados. Então aí tem o pacote Office. Microsoft Office, BR Office, LibreOffice. São exemplos claros de aplicativos. Então, eu quero que o aluno entenda. O aplicativo atende uma função específica. Dependendo da tua atividade, você vai precisar de um aplicativo tal. Ou para trabalhar com banco de dados, ou para trabalhar
um software de apresentação, ou trabalhar com cálculo, gráficos ou texto. Você vai precisar de um aplicativo. Professor, eu não trabalho com nada disso. Eu não mexo com banco de dados, eu não trabalho com treinamento, apresentações, slides, e eu não trabalho com cálculo, gráfico, não. E eu, inclusive, nunca criei um texto. Pô, para aí. A pergunta agora que fica é, meu amigo, você comprou essa máquina para quê? Opa, isso é outra história. Para navegar na internet, tu vai precisar de outro aplicativo. Para enviar e receber e-mails, tu vai usar outro aplicativo. Eu trabalho com engenharia, a ideia de um AutoCAD, outro aplicativo. Eu trabalho com artes gráficas, um banner, um cartaz, você vai precisar de outro aplicativo. Tá, tudo bem. Ignora a tua área de atuação. Ignora isso. Agora, eu tenho certeza, tem um tipo de software que você não escapou. Você tem, com certeza, instalado na tua máquina um software base. Afinal, o software base, ele é a base, ele é fundamental, indispensável para o uso da tua máquina, ok? Agora sim, agora a gente viu que software base não tem como abrir mão e aplicativos, dependendo do uso, você vai, da necessidade, né, da atividade que você exerce, você vai usar ou não. Professor, e as ferramentas? Aqui ficou clara a diferença, mas e as ferramentas? Pois é, as ferramentas é uma briga. Por quê? Normalmente as ferramentas são programas, são softwares, né, que acompanham, que vêm junto ou com os aplicativos de escritório, ou com o próprio sistema operacional, ou com um outro tipo de aplicativo. Quer ver alguns exemplos? Você, no seu gerenciamento de e-mail, sabe aquelas mensagens chatas de propaganda você não quer receber? Você instala uma ferramenta anti-spam. Legal? Ferramenta anti-spam. Um tipo de programa que vai agir como um filtro, que vai trabalhar junto com o teu aplicativo cliente de e-mail. Legal? O Word. Edição de texto mais comum, mais usual. Tu sabe que no Word você pode fazer uso de umas ferramentas para verificação de ortografia e gramática. Põe uma mão na roda. Você não sabe como escrever, digita como você acha, ele vai sinalizar como um possível erro ortográfico ou gramatical. E aí você vai poder corrigir. Legal. Como a nossa ideia é entender sistema operacional, eu preciso saber o seguinte: qual é a função, qual é o papel do sistema operacional? E aí eu consigo encaixar as ferramentas que vão ajudar ele a exercer esse papel. Olha aqui, os sistemas operacionais são fundamentais, né, para o funcionamento de qualquer dispositivo eletrônico, já que controlam os recursos físicos e lógicos. Então, qual é o papel? Servir de elo de ligação entre usuário e máquina, tornando a máquina operacional e gerenciando, administrando recursos, sejam eles físicos, monitor, teclado, vou botar aqui o mouse, tá? O acesso à memória, ao processador, como também recursos lógicos, o uso de programas, vamos botar aqui aplicativos, o uso de ferramentas. Quem te ajuda, quem te auxilia, quem gerencia isso? Sistema operacional. E aí você vai ver que nessa tarefa de administrar tanto a parte física como a parte lógica, o sistema operacional vai te oferecer uma série de ferramentas. Ferramentas de segurança, como um firewall da vida, ferramentas de gerenciamento de arquivos, como o Windows Explorer, pensando na família Windows, né? Tá? Então você vai ver uma série de ferramentas exercendo o seu papel, ajudando o sistema operacional a administrar a máquina. Ok? Bem, já vimos que existem, claro, vários sistemas operacionais. Normalmente em prova, o destaque é para a família Windows, que aqui ela é bem, digamos, ampla, né? Windows 3.1, 95, 98, ME,
2000, XP, Vista, 7, 8 e 10. Olha só falando da família Windows. E falando dela voltada ao quê? A computadores pessoais. Ainda tem a linha mobile. Bem, e ainda existem algumas cobranças de prova, principalmente também na figura do Linux. No Linux. Agora, é claro, o Linux tem um probleminha porque existem diversas distribuições. Conectiva, Debian, Ubuntu. Então, são diversas distribuições e cada uma com a sua característica, mas o papel é o mesmo: administrar, gerenciar os recursos da máquina. Permitir que o usuário possa usar, possa trabalhar. E nessa tarefa, eu diria que o sistema operacional divide essa responsabilidade em duas camadas. Outra coisa importante para você guardar, fixar, é essa divisãozinha. Kernel, o coração, o núcleo do sistema operacional, e a chamada camada Shell. Shell, o interpretador de comandos ou a interface gráfica. Então, o sistema operacional divide as suas tarefas nesses dois grupos. Olha só, importante, a camada Shell, ela é voltada a interagir com você, Zezinho, com você, usuário. A camada kernel, ela é voltada a interagir com a máquina, a reconhecer, gerenciar o processador, a comunicação com as memórias, instalar, desinstalar, configurar dispositivos. Isso fica a cargo de quem? Do kernel. O shell interage contigo, linha de comando, ícones, tá? E o kernel conversa diretamente com a máquina. E isso independente de qual versão, de qual sistema operacional. Podemos ir lá para a época do DOS, podemos pensar na família Windows, o que for, todos vão funcionar desta maneira. Agora, é claro, o destaque vai para a família Windows. Cerca de 85% do mercado mundial usa programas da Microsoft. E aí a gente fez aquela evoluçãozinha, né? Saímos lá da época do Windows 3.1, alguns nem eram nascidos, vamos dizer assim, tá? Exagero, acho que todo mundo já ou, ao menos ouviu falar. 95, Windows 95, Windows 98, tá? Windows 2000, XP, Vista, 7, 8 e o mais recente que é a versão 10. Só quero que o aluno entenda o seguinte: essas evoluções dos sistemas operacionais, eles acompanham e muitas vezes até motivam, impulsionam a evolução da máquina. A máquina, o teu processador evoluiu, o sistema tem que acompanhar. Aumentou a quantidade de memória, o sistema tem que acompanhar. Então, eles andam parelho, juntinho, porque não adianta você ter uma máquina top e um sistema operacional defasado. Ele não vai tirar proveito disso. Então, a versão do sistema é de acordo com o perfil, com o tipo de máquina que você tem. Entendemos isso? O papel do sistema operacional, o quanto importante ele é, o porquê classificar ele como software base. Legal. Espero que tenham gostado, né, dessa introdução, essa noção sobre sistemas operacionais. Um abraço. Até mais.